Olá pessoal, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre psicopatia e sociopatia. Se você se interessa por esse assunto, fica aqui até o final que a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Quando a gente pega as palavras psicopatia e sociopatia, a gente consegue ver uma diferenciação aí no prefixo sociopatia. E isso foi o que me ajudou a diferenciar as duas na época que eu estava estudando, né? Então, assim, quando a gente está falando de sociopatia, a gente está falando de uma pessoa que tem uma psicopatia voltada à sociedade como um todo, à sociedade de modo geral. E a psicopatia seria aquela pessoa que tem, né, essa psicopatia ali voltada para um elemento específico, um elemento que tem a ver com a psique dela, com a história dela, aquilo que ela viveu. Dessa forma, né, a gente consegue entender que o psicopata ele é uma pessoa que tem um alvo definido de acordo com as vivências dele. Já o sociopata é aquela pessoa que não tem um critério para direcionar os alvos dele. Ele simplesmente pode fazer o mal com qualquer pessoa, independente de gênero, de raça, de idade e tudo mais. Então é uma pessoa que não tem critérios. E aí, a partir disso, a gente também já consegue saber que, ou pelo menos pensar, que talvez, ao contrário do que muita gente pensa, o sociopata, ele é mais perigoso do que o psicopata, né? Porque o sociopata, ele não tem critério, ele pode simplesmente fazer o mal com qualquer pessoa. Enquanto que o psicopata, ele só vai fazer alguma coisa se essa pessoa estiver dentro dos critérios dele. E lembrando, eu estou falando de tudo isso aqui de uma forma simbólica, de uma forma bem resumida, de uma forma bem caricata, para que vocês entendam. Obviamente que não é assim, né? Estou falando isso para os estudiosos de plantão aí que vão começar a falar provavelmente alguma coisa aí nos comentários, mas o que eu estou fazendo e o meu objetivo aqui nesse canal é sempre traduzir muita coisa que a gente estuda para algo mais simples, para algo mais entendível, para algo mais didático e trazendo também um pouco dessa leveza, né, do assunto para que as pessoas aprendam, para que as pessoas entendam, para que as pessoas se divirtam também nesse processo. Esse é o meu objetivo aqui, tá? Então, assim, a grande diferença é essa. Quando a gente para pensar sobre a questão do sociopata, a gente percebe que de fato ele vai ser mais perigoso. Porém, a gente tem ali uma grande diferença. Enquanto que o sociopata ele é mais perigoso, ele também pode ser mais fácil de ser curado, né? De ser revertido, essa sociopatia dele. Por quê? Vamos pensar agora como é que se forma cada um. Então, o psicopata é aquela pessoa que teve um trauma ali com uma situação específica, com uma pessoa específica, e aí ele começou a desenvolver a psicopatia dele voltada para essas pessoas específicas. Vou dar um exemplo bem caricato. Digamos que esse rapaz teve um homem, né? Teve uma desilusão amorosa com um outro namorado e ele era, vamos supor, um homem branco, do cabelo loiro, dos olhos azuis. Então, esse rapaz que teve essa desilusão vai ter como alvo todo homem branco, dos olhos azuis e do cabelo loiro. Então, assim, qualquer outra pessoa que não se enquadre nisso não vai ser uma pessoa suscetível ao ataque dele. Já o sociopata, ele se forma de uma forma diferente. O que é que causa sociopatia? É uma pessoa que não teve apenas uma, mas teve várias decepções, não só amorosas, mas tipo assim, em todas as áreas da vida dele, em todos os lugares da vida dele, ele teve experiências ruins com muitas pessoas. E às vezes não é porque essas pessoas que fizeram algo ruim para ele, de fato fizeram algo ruim, ou de fato são más e tudo mais, ou tinham a intenção de machucar essa pessoa. Às vezes essa pessoa, esse sociopata, não teve nenhuma oportunidade, nenhuma experiência positiva e nenhuma
em nenhuma oportunidade de lidar com essas situações aversivas, com essas situações ruins, com essas situações estressoras na vida dele. Ele não aprendeu como ressignificar isso. E aí ele simplesmente levava a porrada, levava a pancada e se sentia mal. E achava que todo mundo estava contra ele, achava que tudo era por causa dele. E aí começou a se criar esse ódio em relação àquela primeira situação, depois aconteceu aquela outra, e ele simplesmente ia nutrindo esse ódio, e tudo que acontecia de ruim, ele levava em consideração isso, né? E significava isso na vida dele como algo ruim. Ele não teve uma outra experiência, não teve quem ensinasse a ele a ressignificar esse ódio. Então esse ódio foi crescendo, foi sendo nutrido ali dentro dele, e hoje é uma pessoa que não tem mais amor pela sociedade. Ele, por conta das experiências que ele teve e a ausência de ressignificação dessas experiências ruins, ele começou a acreditar que a sociedade não presta, que a sociedade é ruim, que a sociedade merece morrer, que a sociedade, enfim. E aí ele simplesmente parte do pressuposto que as pessoas são ruins, que as pessoas vão ser ruins e que merece todo mundo morrer. Então é mais ou menos assim, obviamente, de uma forma bem caricata, de uma forma bem simples, que vai se formar um sociopata. E aí por que é mais fácil a gente a gente curar, entre aspas, um sociopata, do que curar um psicopata, né? Porque essa sociopatia, na verdade, nada mais é do que um ódio nutrido, né? Um ódio aprendido ali ao longo da jornada dessa pessoa em relação à perversidade das outras pessoas. Só que isso daí é uma forma errada de avaliar a sociedade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com essa pessoa, vai trabalhar em cima dessa percepção ruim que ele tem das pessoas, né? De forma a questionar, será que todo mundo na sociedade é ruim? Olha quantas pessoas boas fazem boas ações, olha quantas pessoas conseguem ajudar o próximo, conseguem fazer alguma coisa de interessante. Então, é mais fácil a gente conseguir trocar esse tipo de situação, né? Para que a pessoa comece a ressignificar a sociedade de uma forma diferente. Então, é possível sim, obviamente, não são todos os casos, obviamente não tem muito como a gente bater o martelo dizendo que é possível, né? Que é 100% possível, mas é possível, é mais fácil você conseguir fazer uma pessoa ressignificar isso do que você pegar um psicopata que está ali querendo praticar o mal. E aí, em relação a isso, a gente tem um outro ponto que a gente precisa conversar sobre psicopatia, sociopatia e tudo mais. O psicopata, os estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão se a psicopatia em si, ela é provocada por um gene, por uma questão genética, ou se é uma questão social. O que a gente vê, como vocês já viram aqui na minha explicação, ela pode ocorrer por ambas as partes. No caso do sociopata é mais uma questão social, no caso do psicopata também pode ser uma questão social, mas também pode ter o gene. Inclusive já foi identificado esse gene, já se sabe qual é esse gene. Porém, não dá para afirmar que 100% das pessoas que têm o gene vão desenvolver psicopatia, e também é possível que uma pessoa que não tenha o gene comece a ter comportamentos psicopatas. Então, não dá muito bem para saber. O que se sabe em relação ao gene, as pessoas que têm o gene, elas podem passar a vida inteira com esse gene, pode passar a vida inteira vivendo a vida delas, mas não ativar esse gene da psicopatia e começar a matar, a fazer o mal e tudo mais, enganar as pessoas e tudo mais. O que se sabe hoje é que as pessoas que têm o gene, elas precisam de um gatilho, elas precisam de um motivo, um fator estressor que vá ativar esse gene da psicopatia. E aí sim ela começa a fazer as coisas. E qual seria esse gatilho? Qual seria isso? A questão social que eu já expliquei anteriormente. Então as pessoas elas vão precisar ter aquela desilusão amorosa, vão precisar ter aquele problema, aquela questão ali, que façam com que elas se sintam muito mal, elas cheguem num momento de um pico muito grande de estresse, de ódio, de algo assim,
que aí vai começar a desencadear e ela vai começar a direcionar essa pulsão, esse desejo que já vem provocado por esse gene, entre várias aspas, estou sendo bem didático aqui, mas ela vai precisar de algum estopim, de algum gatilho que faça com que ela comece a matar, que ela comece a fazer coisas ruins com outras pessoas. E aí as pessoas que não têm o gene, como já foi falado, vai ser uma questão social. Então assim, não dá pra gente afirmar que todo mundo que tem o gene vai ser ruim. Uma pessoa que tem o gene, mas não manifesta a psicopatia, pode ser aquela pessoa que você vê que nas nuances ali, ela vai, não vai, é aquela pessoa meio perversazinha. Sabe aquela pessoa que mata a formiga, pisa uma vez, mas sabe que a formiga morreu e ela continua pisando? Estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas só para vocês entenderem. Sabe essa pessoa que você sente que no fundo ela tem um quezinho de maldade, ela gosta de fazer os outros se sentirem mal, ela sente prazer em ver as outras pessoas sofrendo, animais e tudo mais. Aí a gente vai começar assim a perceber que talvez essa pessoa tenha esse gene, mas ele ainda não foi manifestado, né? Existe ali uma possibilidade, mas não necessariamente foi manifestado. E não quer dizer que a pessoa vá manifestar também. Ela pode passar o resto da vida sem nunca manifestar isso e começar a matar e tudo mais. E enfim. Então, a gente, falando sobre isso, a gente precisa entender que a psicopatia e a sociopatia tem várias questões aí que a gente precisa analisar antes de sair dizendo que fulano não é e tudo mais e tal. Agora, uma outra coisa também que a gente não pode fazer é confundir a psicopatia com o narcisismo, porque o narcisismo também tem essa questão de fazer com que as outras pessoas se sintam mal, mas é diferente, porque no caso do narcisista, ele quer fazer com que você se sinta mal, mas para ele se sentir bem, então ele precisa abaixar a bola das pessoas, ele precisa fazer os outros se sentirem mal para ele se sentir bem. E aí é mais uma questão psicológica, é mais uma questão situacional ali. E já o psicopata não, ele vai a fundo, ele vai lá para matar, ele vai lá para fazer o mal e tudo mais. E aí só uma curiosidade para vocês, aqui no Brasil, né, porque a gente acha que psicopatia existe mais nos Estados Unidos, porque é os casos que a gente vê mais, mas isso vai ter em todo lugar. Aqui no Brasil, a gente poderia exemplificar de uma forma bem supostamente, né, aonde que essas pessoas aqui no Brasil teriam vez. E aí já falando também um pouco sobre esse gene inativado. Às vezes a pessoa ela tem já essa maldade, aquela coisa ali, ela tem esse desejo de matar, mas o que ela faz? As pessoas que são psicopatas aqui, por exemplo, o que elas fazem? Elas vão para áreas onde elas tenham a licença, uma certa licença para provocar o mal em algumas situações. Então a gente poderia pensar em profissões como açougueiro, que tem a licença para cortar um animal, para esquartejar o animal inteiro ali. Então, pessoas que trabalham cortando carne em frigoríficos, alguma coisa nesse sentido, podem se beneficiar, né? Podem ter ali, podem viver a vida delas com esse desejo de matar. Elas acabam investindo, né? Direcionando para isso que é socialmente aceito. Então, ninguém percebe, né? É só uma pessoa que, o cara trabalha com açougue e ama o trabalho que ele faz, porque ele é feliz sendo açougueiro. Às vezes pode ser, às vezes, tá? E supostamente, eu estou trazendo exemplos aqui didáticos, né? Não que isso se aplique de fato, ou tal qual eu estou dizendo aqui, mas seria uma pessoa que ama muito o trabalho dela, e ela ama cortar a carne, corta bem cortadinho, faz... E a curiosidade a pessoa é tão boa no que faz, que ela gosta tanto de fazer aquilo ali, de cortar, de esquartejar e tudo mais, que ela acaba tendo tanta experiência, ela acaba fazendo tanto isso, tentando de tantas formas possíveis, que é uma coisa também presente na psicopatia, né? Você querer inovar as formas de matar, as formas de esquartejar, as formas de fazer várias coisas, você acaba se tornando bom no que você faz. Então, vai ser o melhor açougueiro do açougue. O melhor corte vai ser o dele. Não necessariamente que todas as pessoas que trabalham no açougue, e dentre elas, uma pessoa que se destaca por fazer bem o trabalho dela, não quer dizer que ela vai ser psicopata, tá, gente? Não vamos confundir. Estou dando um exemplo aqui. Um outro lugar onde isso também acontece, nesse caso seria a mesma coisa, só que com pessoas, seria
cirurgia plástica, né? Nos cirurgiões de modo geral. Então, toda pessoa ali que se coloca como cirurgião, ela pode também ver nessa profissão uma licença para ela fazer o mal, para ela cortar alguém, para ela abrir um corpo, para ela fazer alguma coisa do tipo. Então, é algo socialmente aceito na sociedade, né? Então, a pessoa pode também se beneficiar desse tipo de profissão para poder ter a licença social de ficar praticando ali o mal. Agora, vamos supor que esse cirurgião ou esse açougueiro perca o emprego onde ele se realizava e depois disso ele tem algum pico de estresse. O que é que ele vai fazer? Provavelmente vai começar a matar pessoas, esquartejar e tudo mais. Isso supostamente, tá, gente? Em um outro lugar, onde a gente também poderia encontrar pessoas psicopatas ali, ou sociopatas, seria na política, né? Supostamente na política, né? De forma didática e caricata, também é uma profissão aonde as pessoas conseguem fazer o mal no sentido de ludibriar, porque às vezes a gente tem ali aquela psicopatia que ela é mais voltada para a morte, né? Para alguém que vai lá, mata, faz alguma coisa, mas a gente tem também a parte da engenharia social, a parte do enganar, a parte da pessoa sentir que tem o controle sobre o outro porque está conseguindo controlar ela de alguma forma. Então, a política ela também pode ser um lugar onde as pessoas que têm, né, um pouco desses comportamentos psicopatas e tudo mais, supostamente poderiam se utilizar também dessa profissão para poder conseguir enganar as pessoas, né? Porque você consegue falar alguma coisa, você consegue dizer alguma coisa para que todo mundo acredite que você vai fazer aquilo e isso dá uma certa sensação de poder também. E aí as pessoas que têm esse comportamento psicopata vão gostar disso também, né? Vão gostar de ganhar essa guerra mental, essa questão mental aí, que é uma coisa bem presente também. Então, assim, a psicopatia ou sociopatia andam junto ali com o narcisismo. Aparentemente, quando a gente olha assim, parece que são sinônimos, mas não são. Existem diferenças sutis, mas que a gente precisa ficar atento, tá? E aí, se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa diferença entre o psicopata e o narcisista, deixa aqui nos comentários. E comenta também em qual outra profissão vocês acham que uma pessoa narcisista poderia se beneficiar, né? Poderia se esconder ali, poderia se camuflar por ali. Qual outra profissão seria essa? Bom, no mais, a gente se despede por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo também e deixar aqui a sua sugestão para mais vídeos como esse. Até mais!